Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra sobre o livro de Jó. Na verdade, é mais uma conversa, não vou ficar lendo muitos versículos, talvez eu leia um ou outro, mas nós vamos apenas falar um pouco sobre o conteúdo do livro. Caso você não seja inscrito no canal, eu gostaria de pedir que você se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que outras pessoas possam ser edificadas por eles. Irmãos, a partir do capítulo 4 de Jó, vemos o início do debate entre Jó e seus amigos e as acusações que eles fazem, dizendo que tudo aquilo que sobreveio contra a vida de Jó é porque ele estava em pecado. Porém, irmãos, qual é o testemunho que Deus dá a respeito de Jó? No capítulo 1, nós vamos ver que o testemunho de Deus é que na terra não havia homem semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo depois que Deus deu permissão a Satanás para tirar tudo que Jó tinha, menos tocar na vida dele, quando Satanás retorna perante o Senhor, nós vemos que no capítulo 2, Deus dizendo assim: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Repararam no final desse versículo? Para o consumir sem causa? Em outras palavras, o que aconteceu com Jó não tinha uma causa, não tinha um motivo. Não se olharmos no sentido de uma punição por pecado de Jó, porque o testemunho de Jó era de que não havia homem semelhante a ele na terra. Mas essas coisas que aconteceram na vida de Jó tinham um propósito, tinha um desígnio de Deus por detrás de tudo aquilo, e era revelar quem é Satanás. E não somente aos homens, mas também aos anjos. Como Paulo disse em Efésios 3:10, para que pela multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja só, não é que os anjos aprendem com a igreja, porque eles têm um conhecimento muito maior do que o nosso. Eles não estão presos ao tempo como nós. Para eles, um dia também é como 1000 anos, porque eles já são eternos. Então não há comparação em relação à sabedoria e conhecimento de Deus. Mas quando fala que eles aprendem, que a multiforme sabedoria de Deus se torna manifesta a eles, é porque aquilo que eles conheciam de Deus se torna visível para eles. Em outras palavras, aquilo, uma coisa é ouvir, é saber. Outra bem diferente é ver as coisas acontecendo, as profecias se cumprindo e descobrir com os próprios olhos
as muitas formas de sabedoria de Deus, deixando que pela provação da fé, os eleitos ao qual Deus, por sua presciência, conheceu antes da fundação do mundo, que a sua eleição seja manifestada ao mundo. Não porque eles são impedidos por Deus de cair, mas porque, podendo cair, eles permanecem fiéis. Foi assim também quando Satanás ele seduziu a terça parte dos anjos. Não é que Deus não sabia o que Satanás estava fazendo, mas Deus ele deixou Satanás agir para que os anjos eleitos se tornassem manifestos. Porque Deus ele já sabia quem ia cair e quem não ia, quem daria ouvidos a Satanás e quem não daria. Jó poderia cair, mas ele se manteve fiel. E essas coisas ensinam a nós e também aos anjos. Por isso que Paulo escreveu isso, porque quando eles veem tudo isso, eles veem como foi também a ação de Satanás em meio aos anjos, aos seus irmãos. Quando então é por isso que mesmo Jó podendo cair, ele se manteve fiel. Por isso também no final do livro, Deus vai dizer que ele se irou contra Elifaz e seus dois amigos, mas Jó falou que era reto perante Deus. Então Deus dá testemunho até no final do livro de que Jó falou que era reto. Porém a confusão acontece na cabeça de muitas pessoas com relação a Eliú, porque muitos veem Eliú como o jovem sábio que convenceu Jó de pecado, porque Deus em momento algum cita o nome de Eliú. Mas pensem bem, se Eliú é que fosse o jovem sábio que convenceu Jó, Deus deveria dar testemunho de Eliú, não de Jó. E se Jó foi convencido de pecado, porque Deus pediu sacrifícios pelos amigos de Jó para os perdoar e não pediu por Jó? E mais, já que Eliú é esse jovem sábio que convenceu Jó, por que não foi dito que Jó e seus amigos seriam perdoados somente se Eliú orasse por eles? Pelo contrário, Deus iria ouvir a oração de Jó e de mais ninguém. E ele iria ouvir a oração de Jó por Elifaz, Bildade e Zofar. Mas Eliú, Deus não falou nada, porque Deus não aceitou sacrifício por Eliú. E sabe por que Deus não aceitou sacrifício por Eliú? Porque Eliú não usou de compaixão nenhuma com Jó, mesmo à vista de toda a dor que Jó estava sentindo. Pelo contrário, ele se irou contra Jó, porque Jó calou seus amigos, e se irou contra os amigos de Jó, porque não conseguiram refutar Jó. E foi quem mais torturou Jó com palavras, até o ponto de distorcer as palavras que Jó havia dito. É por isso que Deus cala Eliú no capítulo 38. O próprio Deus calou Eliú, e nem sacrifício por ele foi aceito, pois ele,
mesmo com Jó naquele estado, não teve misericórdia nenhuma, não teve compaixão nenhuma. Pelo contrário, ele se deixou ser conduzido pela ira, pois foi conduzido pelo Espírito que sussurrou nos ouvidos de Elifaz, que nós vemos esse sussurro no capítulo 4 de Jó. E ele se deixou conduzir por esse Espírito, que encheu o seu coração de ira, porque ninguém conseguia refutar Jó. Mesmo em tamanha dor, em tamanho sofrimento, Jó ele refutava o argumento de todos os seus amigos, dos seus 3 amigos. Os 3 amigos de Jó, embora Deus diz que eles agiram com loucura lá no capítulo 42, quando eles ficaram sabendo o que aconteceu com Jó, eles vieram e se compadeceram dele e permaneceram em silêncio, sentado no chão com Jó 7 dias e 7 noites, porque viram que a dor de Jó era muito grande. Esses 7 dias de sabedoria deles fez a diferença na vida deles. 7 dias que eles realmente mostraram compaixão da dor que Jó estava sentindo. Por isso que para eles ainda teve sacrifício. Mas quando eles viram que Jó, por causa do seu estado, por causa da dor que sentia, começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento e lamentar por causa da sua dor, eles começaram a contender com Jó. Nisso, nós podemos ver 3 tipos de pessoas e nos examinar para ver em qual desses 3 tipos nos encaixamos. Se somos como Jó, pessoas que seu testemunho de vida, suas palavras, suas ações alegram o coração de Deus, a ponto do Senhor ter prazer de dar testemunho da vida dessas pessoas, ou se somos como os 3 amigos, que num momento mostra sabedoria, mas em outro momento mostra loucura. Ou pior ainda, se somos como Eliú, uma besta da terra. Talvez você se pergunte, como assim besta da terra? Em Apocalipse 13:11 diz que a besta da terra ela tem chifres como cordeiro, mas fala como dragão. Tem aparência de cordeiro, mas a fala é do dragão. E ela engana tão bem que muitas pessoas chamam Eliú de jovem sábio, que convenceu Jó, enquanto que Eliú estava cheio de ira, sem misericórdia nem compaixão. Que muitos, porém, veem como um jovem cheio de sabedoria e temor a Deus. Muitas pessoas veem Eliú dessa forma, mas nós devemos olhar. Qual desses 3 tipos nós estamos sendo? Por isso, irmãos, eu quero parar o vídeo de hoje por aqui e vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida e sobre a nossa conduta diante de Deus. Reflitam nessa mensagem. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus.